Nessa ação penal 506, 32, 71, 36, continuidade do depoimento do senhor Alberto Quintais. A palavra à defesa de Carlos Miranda, é isso, né? Isso. Então, por gentileza, doutor, no microfone ali. Sim, Alberto, desculpe, eu me perdi com a planilha. Me lembra, por favor, sua função? Em que setor o senhor trabalhava? Gerente comercial do estado do Rio de Janeiro. Gerente, qual era a sua competência? Eu quero dizer, o que o senhor fazia como gerente comercial? Eu era responsável para sondar as possíveis obras que iriam sair e cuidava do relacionamento com o governo do estado do Rio de Janeiro. O que é Nessa sondar? época, Desculpe, tem como me dar uma equivalência? sim, ver qual é o plano de governo que tinha, o que poderia sair de obras e tudo mais. Entendi. E então o senhor era a parte comercial Sim, e a empresa tinha um setor que era pagamentos, operacional, não? Que é financeiro, não é sim. assim? Aí eu não entendi por que se o senhor era comercial estava envolvido em questões de pagamento. Porque o certo seria uma pessoa do financeiro, não sei. Entendeu? Isso não me ficou claro. Porque quando foi apresentado ao Carlos Miranda pelo Wilson Carlos, ele sugeriu que só tivesse uma pessoa que fizesse essa entrega. E aí o Wilson pediu que fosse, o Dr. Wilson Carlos sugeriu que fosse eu. E dentro da empresa, isso ficou estabelecido no caso do Carlos Miranda. Então, a ver se entendi. Então, o senhor começa a participar a pedido do senhor Wilson. É Sim, isso. E o senhor tinha feito contato com a parte do Estado nesse sondeio de obras. Com que pessoas? Só para. Isso deveria ter perguntado antes, para facilitar lógico, desculpe. eu entrei na empresa em 2006, fui apresentado, comecei a assumir o estado do Rio de Janeiro já no governo Cabral e tinha um plano de governo, a gente sabia o que era de interesse de sair tudo, mas a maioria das coisas, como havia o Ministério Público perguntou, eles tinham um plano de obras e Desculpe, não tome a mal. eles É, indicavam a obra que teria uma oportunidade para sair. eu lhe pediria um favor, o seguinte, em lugar de falar em voz passiva, foi indicado, foi apresentado, coloque o sujeito, fulano de tal me apresentou, ou uma pessoa que eu não lembro, se não lembra, não lembra. Mas se me pode indicar quem apresentou, eu vou lhe agradecer para poder estabelecer os sujeitos, Então faça a entendeu? pergunta novamente, por Então eu favor. lhe pergunto, nesse trabalho de sondeio, como o senhor começa a se vincular com o governo do Sérgio Cabral? Com quem? Através do Como Dr. chega a Rogério isso? Nora, que Isso. me levou para conhecer o Dr. Sérgio Cabral, o Wilson Carlos e todo o governo. O Wilson Carlos, o Sérgio Cabral e todo o governo. Entendi. Então o senhor vai em alguma reunião ou é isso em um evento social? E algumas reuniões. Em algumas reuniões. Entendi. E depois, então, a pedido do Wilson Carlos, o senhor fica vinculado à questão esta econômica. Sim, Agora, o senhor respondia à área comercial. Então, o senhor se reportava pelas questões de ordem econômica, digo, de dinheiro, está bom? Tá bem? E com que pessoa do financeiro? eu não tinha contato com o financeiro. Quem tinha contato financeiro eram meus chefes. Meu primeiro chefe no Andrade Gutierrez foi o Dr. João Marcos. E depois meu chefe virou o Clóvis Primo. Então, temos João Marcos, depois de João Marcos, vira João Clovis, Marcos Fonseca e depois Clóvis Primo. Clovis Primo. Eles eram um contato no financeiro? Sim, Ah, desculpe que eu vou ser mais explícito. Até porque nós tivemos outros depoimentos, então a gente vem com uma bagagem de informação. Então, o senhor estaria aqui, Alberto, aqui embaixo. Então, quando havia que fazer um pagamento, o senhor lhe pedia a João Marcos ou a Clovis. Clovis falava com o diretor financeiro, que seria quem? Ricardo Campolino. Ricardo Campolino. Campolina. Campolina. E aí o Ricardo Campolina, imagino, procuraria o dinheiro com alguém do financeiro. É isso? Isso. E o Clóvis me falava, ó, pode procurar fulano de tal
que está disponível. Eu ligava para o Carlos, a gente conversava com o Carlos Miranda e entregava a ele. Algumas vezes em São Paulo, outras vezes no escritório do Rio. Desculpe, me perdi, porque agora mudou. Então, o senhor Alberto lhe perguntava a Clovis, olha, eu tenho que entregar um valor para aí a turma aí do governo, certo? Então, Clovis falava com Camponilla, ele procurava o recurso, falava então com Clovis, e aí Clovis lhe falava o senhor. Sim, É assim? sim. Então, o senhor não tinha contato nenhum com a parte financeira. Não. Então, todo pagamento necessariamente tinha que passar por conhecimento de Clovis. Quando ele era seu chefe. Quando não era seu chefe, Exatamente, seria João João Marcos, Marcos. isso. Entendi. O senhor se ocupava dos pagamentos só de Rio de Janeiro por causa deste pedido do Wilson? Ou participava de outros pagamentos por outras razões? Eu cuidava do governo do estado do Rio de Janeiro somente. Não, entendi. Mas eu não sei, eu desconheço se houve outros pagamentos de propina que tenham envolvido o senhor. Então, a Qual do pergunta Wilson, exatamente, Cristiano. é, Como eu falei antes. então todos os que o senhor está envolvido têm sido a pedido em tese do senhor Wilson. Não haveria outros fatos que envolvem o senhor no pagamento de propina? Ou há? Que eu me recorde, não. Então o senhor não recorda, Que eu me recorde, não. entendi. Então o senhor não recorda se pagou ou não pagou outros pagamentos de propina além de isto que se investiga? Do Comperge? Não, do Comperge Do não. governo do estado Do do Rio de Janeiro. governo que vincula o Sérgio Cabral como governador, é Sim. isso que estou lhe perguntando. No âmbito do governo do estado, sim. Do governo do estado do Rio de Janeiro. Esse sim, desculpe, seja explícito, porque já me perdi. Eu acho que era melhor o doutor repetir a pergunta. Acho que a questão é que o senhor só participou desses pagamentos de propinas para agentes do governo do Rio de Janeiro. Sim. Para outros agentes públicos de outras áreas. No Rio de Janeiro, por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro, outras coisas, isso você está querendo falar? Essa Sim, tá pode ser, do perguntando. Estado. Eu quero saber, a questão é a seguinte, e para Sua Excelência também entender por que Até- estou a- perguntando. até- Até aqui parece que ele até- só fazia este pequeno pagamento. Imagino, mas eu vou lhe perguntar. O senhor tem conhecimento da origem dos valores que eram entregues pelo senhor? Não, não tenho. Não tem? Sempre foi tratado separado isso. Sempre. O senhor fala O que o cargo que eu diretor... exercia na época e tudo, a gente não tinha conhecimento. Entendi. O senhor sabe a quem se reportava Camponilla? Eu acho que é Ao Camponilla. Rogério não? Nora. A quem? Ao Rogério Nora, presidente da Ah, o construtora. Rogério Nora. Então o Rogério Nora fica aqui. Ele sabia. Entendi. Então, o senhor sabe se havia caixa 2 na empresa? Não. Não sabe. Deduzo que isso seja caixa 2, mas não sei. Não sabe. Não sabe então como se alimentava esse caixa 2. Não sabe. Não. Então, não sabe, não sabe. Le pergunto se sabe como era obtido o recurso, digo, o dinheiro vivo. Desculpe que ele seja explícito, imagino a resposta, mas eu quero que conste a sua Não resposta. sei. Não sabe, perfeito. Le pergunto se me pode dizer quem é Fernando Vasconcelos. Fernando Vasconcelos era uma pessoa que trabalhava na área financeira abaixo do Ricardo Campolina, no Rio de Janeiro. Então, Fernando estava aqui. Mas o senhor tinha trato com Fernando Vasconcelos? Um trato tinha que ter porque tem esse depoimento. Por isso eu lhe pergunto. Fernando Quero que me Vasconcelos. esclareça qual era o trato que tinha. Não. Fernando Vasconcelos era uma pessoa que somente cumpria a ordem do Campolina quando precisava pegar algum recurso. No Rio de Janeiro, depois de liberação do Rogério Nora, do Clóvis, do Campolina, ele entregava para mim. Então, o dinheiro vivo chegava à sua mão, da mão de Fernando Vasconcelos. Sim. É isso? No Rio de Janeiro, sim. No Rio de Janeiro. E em outros estados chegava da isso, mão de quem? É o nome que ele me perguntou em São Paulo, que eu não me recordo agora.
que já saiu da empresa faz muito tempo. Então, de Fernando sem RJ em SP era uma outra pessoa que não se lembra. Entendi. E eles lhe entregavam o dinheiro assim vivo? O senhor olhava com seus olhos? Estava em um pacote? Como era isso? Estava no pacote. O senhor conseguia ver o conteúdo do pacote? A maioria das vezes não. A maioria das vezes não. Então, a maioria das vezes o senhor não sabia o que havia no pacote. Sabia que era dinheiro. Não. E o Desculpe valor. que eu lhe pergunte. Ou o senhor vê o que tem dentro, ou não vê o que tem dentro. O senhor pode até inferir, pode achar que, mas eu lhe pergunto bem claramente, se o senhor viu com seus olhos, tá, Vou te o que responder estava que dentro do via, paquete. porque quando era entregue depois, a pessoa abria na minha frente para Ah, conferir. perfeito, não, tá bom, tá. Se essa é a resposta, está ok. Então, viu o dinheiro. É isso. O senhor não conferia as quantidades. Doutor, deixa ele fazer essa pergunta. O senhor não via, o senhor não conferia as quantidades. As quantidades eram conferidas? Nota por nota? Não. Não. Entendi. Em, Agora vou lhe perguntar sobre as planilhas. Na planilha, eu não sei, Sua Excelência, se poderia dar aquela, porque eu tenho assim em informática. Então a planilha novamente. Pega a Isso. testemunha. Eu não cheguei, eu não... Quem fez a planilha foi uma outra pessoa, o senhor falou, certo? Sim. Quem era a pessoa que fez? Quem fez essa planilha, montou essa planilha, montou esse projeto foi o João Marcos, foi o meu primeiro chefe. João Marcos. João Marcos fez a planilha e esta planilha tinha que identificar que coisa? O valor do recebimento e o percentual que tinha que ser repassado. Mas então eu tenho aqui nas sobras o valor das sobras, é isso? Desculpe, Valor de eu lhe recebimento de cada obra. Recebimento de quê? Desculpe que eu lhe pergunte. Recebimento de faturas, de medição da obra. Então, os valores que eram para receber pela empresa Sim. ficava aqui. Então, quando coloca SMCNA 5, é o valor que a empresa recebia por aquele contrato. Não? É isso? Sim. Quer dar um exemplo? Sim. Espera que estou tentando. Se a letra Se eu vejo a planilha, a letra é pequena, eu não enxergo o número. Quando eu enxergo o número, a planilha se me corta. Mas, doutor, ele também já respondeu sobre a planilha. Não, mas vou Algumas perguntar mais perguntas coisas da específicas, planilha. então? Sim, eu quero ver este número. Este seria o número da fatura. Esse seria o valor de propina. É isso? Então são duas Sim. colunas. E aqui todo ano. Agora, como se chega a estes 2.700? É a soma de toda esta coluna? Não. Esse 2.700 não fazia parte dessa planilha, foi posto aqui. Como eu falei, não tem nada a ver com a Petrobras. Foi um volume pedido e entregue a ele. Então foi posto aqui só para a gente saber que tinha sido entregue a ele. Isso não faz parte da... Então, a ver se eu entendi. Nada do que aqui está colocado consegue este valor. Qualquer um poderia ter colocado 2.700, como 3.000, como 4.000 e estaria aqui. Não teria esta sequência mensal. É isso? Sim. Agora, o pagamento... Doutor, só tem a questão do microfone. Daí, Ah, quando o doutor desculpe. pergunta assim, Eu lhe peço desculpa. O que eu falei foi o seguinte, só para que Não, conte. já entendi. Ah, entendeu? Sim. É porque eu quando procurava estes 2.700 não achava em lugar nenhum. Então precisava essa explicação da planilha. Então isto não aparece na planilha. É uma planilha que fala de contratos, mas não fala a rigor de esse recebimento parcial. O senhor fala que entregou dinheiro ao Carlos Miranda, certo? Sim. Quais seriam os valores aqui que seriam os entregues? O total do valor entregue ao Dr. Carlos Miranda seria esse somatório aqui de baixo. 7.706.000 mais 2.700. Entendi. Então, estes dois o senhor já me colocou que colocaram aqui só para referenciar que foi esse valor. Não falo que colocaram ali, no que ele alimentou a planilha. Não, Certo, só para esclarecer então, quando o senhor disse que colocou esse valor posto aqui, isso foi colocado na época. Na época. cara, Tá, só não tem referibilidade às colunas, isso? Doutor,
igual que a gente nem se lembrava que essa planilha tinha sido feita pelo João Marcos, porque foi entregue em meio digital e vocês viram o nome. Eu acho que se pegar ali vai ver a data também que foi colocada ali. Então, o senhor que alimentou isso. Foi. Ok. ¿Qué alimentó de esta tabela? ¿Se lembra más o menos? Hum? ¿Qué es lo que el señor alimentó? ¿Os 2.700 fue el señor que alimentó? Foi. Foi o senhor. Entendi. Mas os pagamentos dos 2.700 não estão na planilha, pelo menos não nas colunas em relação a Porque não se contratos. referia a nenhuma obra do Certo. governo do estado do Rio de Janeiro, como eu já Perfeito. falei Tá. pro Sim, Luiz. certo. Claro, isso. Agora, esta planilha, desculpe, me chamou a atenção. Por que o senhor tinha na área comercial se isto é o controle financeiro das operações? Porque eu tinha que ter um controle, porque senão eu ia me perder. E o Carlos Miranda, ele me chamava, ele tinha um controle de planilha também, e eu tinha que ter certeza do que eu estava fazendo. Então o senhor não E, aí, era e só... fui orientado pelo Rogério Nola e pelo João Marcos para fazer isso. Então o senhor não só, digamos, entregava dinheiro, sino que fazia o controle, em tese, do que o senhor entregava. É isso? Controle do lado da Andrade Gutierrez. Não, entendi. Sin embargo, os 2.700 não aparecem. Agora eu lhe pergunto uma outra questão. Se o senhor sabe dizer se na área financeira havia outros controles, além disto, desses valores. Provavelmente sim. E se houver, quem teria esses controles? A área financeira, o Ricardo Campolino deveria ter. Mas Não sei ele quem falecido, ficou no já não lugar. temos como pedir a Mas ele. quem ficou no lugar dele... Tem que ver Se na lembra empresa. quem ficou no lugar dele? Foi o... Quem ficou no lugar dele foi uma pessoa vindo de Portugal. Chamava-se... Se não se lembra, então diga não se lembra. Não me lembro o nome dele, mas também posso juntamente ver, porque ele já foi embora tem uns 4 anos do Brasil. Entendi. 2 anos do Brasil. Tá. O senhor saiu da empresa, não? Não, sou funcionário da empresa. Ainda trabalha na empresa? Entendi. Sabe se pagaram tudo o que deviam pagar em teses em conceito de propina ou faltou algo para ser pago? A própria planilha, se eu ver que a gente não pagou tudo. Não. Tem E uma vão diferença. pagar? Acho que não, né? Acha? Acho que não, tenho certeza, né? E por quê? Desculpe que eu lhe pergunte, mas eu quero que seja explícito. Por quê? Porque nós já vimos parado com isso até mesmo antes da Lava Jato, nós já tínhamos tomado a decisão de não pegar mais obras no Rio de Janeiro. Você pode ver que nós pegamos, acho que, se não me engano, 2 obras ou 3 obras, insustentável. Entendi. Quando decidiram isso? Em que época? 2013. Em 2013. Então, de 2013... E aí nós, depois disso, nós tomamos uma outra postura, estamos reinventando a empresa. Mas a pergunta que você quer fazer, se vai pagar ou não, a resposta é não. Entendi. Não, eu imagino que não. E hoje tem outra pessoa que está no meu lugar, que assumiu o meu lugar. Eu lembro que eu estou fora da empresa, da construtora, desde o final de 2013, tá? E eu posso garantir para você que depois, até minha gestão, não. Tá, e eu lhe pergunto, o senhor sabe se depois de 2013 houve outros pagamentos de propina da empresa na qual trabalhava ou trabalha? Que eu saiba, não. Mas eu não posso Não, aqui o falar senhor... para você assim... Entendi, não. Mas o senhor, fora esses valores que entregou até 2013, depois não entregou mais? Estou lhe perguntando, desculpe. Até quando o senhor entregou? não. Essa seria a pergunta correta. Até meados de 2014. Até meados de 2014. Depois não mais. Não mais. Entendi. Mais questões? Não, Sua Excelência, terminei. Outros defensores têm questões? Uns esclarecimentos muito rápidos do juízo aqui. Senhor Alberto, pelo que eu entendi, o senhor mencionou que o senhor participou daquela reunião com o senhor Rogério Sá, junto com o Sérgio Cabral, no qual ele havia mencionado
esse pagamento da obra do Comperche. Foi isso ou eu entendi errado? Da primeira reunião eu me lembro claramente, doutor, eu estava junto. Que foi mencionada a questão do Comperche. Exatamente. O senhor se lembra, porventura, as palavras que foram utilizadas pelo senhor Sérgio Cabral? Eu me lembro que nós estávamos na reunião querendo receber a obra do metrô, que era de outro governo, e no final da reunião ele questionou ao Rogério Nora. O Rogério Nora se sentiu muito desconfortável, disse que não, que aquilo tinha sido uma obra ganha uma disputa muito acirrada, muito abaixo do preço de Mas mercado. questionou como? O senhor se recorda os termos? Essa é a minha pergunta. Do jeito que eu estou falando para você, para o senhor, que a obra tinha sido ganha com um preço muito abaixo do preço de mercado. Que Não, aquilo mas ali, não o Rogério, quero saber o Rogério, Sérgio Cabral. O que ele disse? Que se ele já tinha sido informado, eu não me lembro o termo exato, doutor, eu não posso me lembrar, mas eu me lembro que ele cobrou isso. O Paulo Roberto. Tinha mais alguém além do senhor, do Rogério e do senhor Sérgio Cabral? Não. Que eu me lembro, não. Certo. E o senhor mencionou depois que o senhor foi apresentado ao senhor Carlos Miranda pelo senhor Wilson Carlos, isso? Sim. Isso foi antes até dessa reunião, tá? Isso era relativo àqueles pagamentos Sim. às outras obras? Sim. Lembro que no começo da planilha, não era eu que tratava disso daí e tudo, mas teve uma época em 2007 que sim. E o senhor se lembra quais foram as palavras do senhor Wilson Carlos ao apresentá-lo ao Carlos Miranda, ao descrever qual que seria a função de um e outro? Que ele seria a pessoa responsável pelo controle de cobrança junto a Andrade Gutierrez. Como é que se referiam os senhores em geral, junto com esses interlocutores do governo, a essa questão da vantagem indevida da propina? Qual que era o termo utilizado? Tinha algum termo utilizado? Comissão, valores? Como é que chamavam isso? Acho que tudo, a gente não tinha nenhum apelido, nada diferente para isso não. Mas chegavam a utilizar, por exemplo, a Eu acho expressão propina mesmo? Não, acho que usava muito de uma coisa chamada DA. DA. Se você me perguntar o que é DA, como já existia na Andrade Gutierrez, acho que a melhor pessoa para responder seria o Rogério Nora ou o Clóvis. Eu não me lembro o que era o termo, mas falava-se muito em DA. Mas isso dentro da Andrade. Dentro da Andrade. E com os agentes do Rio de Janeiro? Como é que se referiam a isso? Não se usava o termo propina, nada disso não. E usava algum termo em particular? Eles cobravam como se fosse um devido mesmo, como se fizesse parte de contrato. Esses valores que constam nessa planilha e que foram feitos esses pagamentos, o senhor tem conhecimento se isso foi lançado na contabilidade da Andrade Gutierrez de alguma forma? Não sei, doutor. E na esteira das perguntas que foram feitas, esses valores em espécie que o senhor entregava, isso eram volumes grandes de dinheiro em espécie? Como é que era isso? São esses volumes que estão aí. Cada entrega na coluna, tem uma coluna que diz aí, foi 350 mil, 400 mil, 500 mil. Mas o que isso em geral significava de volume que o senhor tinha que levar? Eu me lembro que o senhor levava isso como? Em envelope, sacola? Ele vinha buscar a maioria das vezes, que eu me lembro, acho que se não todas, a maioria, e ele saía com uma mochila. E o senhor, quando levava ele, levava no quê? Eu me lembro muito mais dele vindo do que eu indo. Mas eu posso ter levado uma vez? Posso. Mas se eu levaria, devo ter levado na mochila. E aquelas visitas que o senhor mencionou que o senhor fazia naqueles endereços, era para levar dinheiro ou para outro propósito, então? Muitas vezes, ele me mostrava uma planilha, ele me cobrando a falta de pagamento. Você pode ver que a Andrade Gutierrez deixou de pagar muito, estava sempre pagando atrasado, e eles pressionavam muito quanto a isso. Mas e o senhor levava também dinheiro nesses endereços? Ou era só para discutir essas questões? Alguma vez posso ter levado dinheiro. O senhor entregou esses valores em espécie a alguém além do senhor Carlos Miranda? Que eu me recorde, não, senhor. Nunca o governador e nunca o Wilson Carlos. Esses valores relativos à vantagem devida do Comperche, esses 2.700, isso foi inteiramente pago? Foi inteiramente pago.
E o senhor falando sobre essa planilha, só para deixar claro, foi o senhor que colocou esses 2.700 na planilha? Sim, E isso na época dos fatos? na época do chat. Posso não ter colocado no dia do pagamento, posso ter Tá. colocado uma semana, 2 semanas depois, mas em torno disso. E o senhor mencionou, salvo equívoco meu, que foram em 3 vezes. Eu me lembro de ter pago em 2 ou 3 vezes. 2 ou 3 Foi vezes. uma coisa muito curta, por orientação do Dr. Rogério Nora, que estava com medo de retaliação. E o motivo do pagamento desses valores, o senhor ele foi informado pelo senhor Rogério por que nós vamos pagar esses valores? Ou por alguém da empresa? Qual que era o motivo do pagamento desses valores aos agentes do governo do estado do Rio de Janeiro? Não foi me dito, foi me chamar. O Dr. Rogério estava junto com o Dr. Clóvis em uma sala da Andrade Gutierrez, me chamaram e me comunicaram que deveria ser pago. O senhor chegou a receber alguma espécie de ameaça dos agentes do governo do Rio de Janeiro para fazer esses pagamentos de atrasados? Esse ou coisa especificamente não, assim? E de outros, sim? também não. Tinha ameaça, tá muito atrasado, tem que pagar. Mas tinha ameaça? Ou era só Não, cobrança? só cobrança. O relacionamento era cordial. O relacionamento era cordial. Se pode chamar isso de cordial. Certo. Bom, eram esclarecimentos do juízo. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Alberto Quintais. Pode interromper a gravação. Senhor Alberto, o senhor assina aqui por gentileza.